Bom dia, pessoal. Mais um dia para a gente esclarecer algumas ideias, tirar algumas dúvidas até para a gente mesmo, não para mim, né? Que hoje eu corri atrás de algumas coisas. Tem algumas nuances aí que a gente tem que debater, porque eu gosto de debater essas coisas, porque deixa a gente um pouquinho mais esclarecido, né? Ultimamente tá tendo aí algumas polêmicas aí sobre a questão de espiritismo. Tem gente que acha ruim quando fala, né, sobre espiritismo, sobre Umbanda. Na verdade, toda religião em si, qualquer religião que você tenha, que você já viu, você sabe que se começar qualquer coisinha já é como se fosse jogar fogo de palha seca. Pega fogo para todo lado e é circo pegando fogo, né? Então, eu assim, hoje eu vou tocar nesse assunto porque é uma coisa que eu também acho interessante as pessoas saberem, que eu não vou dizer qualquer religião, tá? Vamos dizer qualquer meio espiritualista, qualquer coisa que você procure, Umbanda, é, espiritismo, catolicismo, ou todos os ismos que existem por aí. Não vou ficar triscando em assuntos aqui, não. Porque se a gente ficar triscando esse assunto, vai começar a gente aí a achar algum motivo para vir falar mal da gente, né? Para não criar essas coisas, mas vamos ser um pouquinho mais polêmico hoje. E algumas questões, ultimamente, fica passando assim na nossa cabeça o porquê, né, que muitas pessoas aí, ó, tá passando aviãozinho, logo agora, que interessante. Mas isso é coisa que acontece para tentar barrar algumas conversas que a gente não pode falar, né? Você já imagina. Mas é o seguinte, vamos começar aqui pela questão de o que todo mundo está procurando, a questão espiritualista, né? Que hoje está muito difundida no mercado aí, vamos dizer, no mercado das redes sociais, né? Porque isso é um mercado de venda, é um mercado de alguma coisa que você está propondo às outras pessoas, né? Mas só que o que acontece? Hoje em dia, as pessoas acham que esses monte de ismos que tem por aí, elas trazem alguma coisa, né? Na verdade, traz mesmo. Vamos dizer, todas as religiões, tá? Eu não gosto de ficar falando sobre questão de religiosa, porque é dogma. Dogma, e eu não gosto de triscar em assunto de dogma. Porque dogma, cada um tem o seu, mas depende de cada um compreender o que é dogma religioso. Então, o que eu imagino hoje, para uma situação hoje, né? O que eu imagino hoje é a pessoa ser desligada um pouco de religião. Tudo bem que pode ter sua fé e tal, mas religião hoje é um método que eles tentam segurar a pessoa voltada a um pragmatismo esquisito, ou seja, te isola você de outras coisas. Por exemplo, um católico não pode falar com um espírita porque o espírita tem um conceito esquisito, fala sobre espírito, a igreja católica não fala. Tem, na passagem na Bíblia tem um monte lá que fala sobre espírito, pelo amor de Deus, né? Vamos ser também hipócritas nesse tanto também não. Mas o que acontece? Aí vem o meio evangélico, né? Falando coisa e tal, e não sei o que os espíritos falam com demônios, mas não sei o que, cara. Eu vou falar uma coisa pra você: se não for espiritismo, eu não tinha abrido meu olho, não. Não tô falando bem, também não vou falar também, não. Porque quando a onda do espiritismo começou mesmo por Allan Kardec, era para ser um meio científico. Era para ele criar um sistema de como é que eu vou dizer? Era para criar um sistema que comprovasse todos aqueles fenômenos que acontecia lá, aquelas mesas girantes, aqueles, aqueles poucos gatos pingados, vamos dizer assim, que eu gosto de falar essa palavra, que conseguia fazer esses efeitos, né, mediúnicos, de efeito físico, seria assim. Então, o que aconteceu? O que aconteceu naquela época foi só isso. Allan Kardec queria fazer uma associação à ciência a essa questão, mas
por meio científico comprovado. Para não ficar aquele trem meio que, conversei com fulano, eu vi isso, eu vi aquilo outro, tá tudo bem. Todo mundo é médium. Isso daí, pelo amor de Deus, não é possível que alguém não vai achar que não existe ninguém que é médium, é só uma pessoa especial. Não, eu não tô falando que é ninguém, não. Eu tô falando assim, não é que tenha só aquela pessoa especial. Só tem. Foi fulano que ele é médium e eu vou conversar com ele porque ele fala isso, ele fala aquilo outro. Cara, tudo bem. Mas você sabia que mediunidade você pode desenvolver ela aqui mesmo? Eu acho que se você não sabe, você deveria procurar um meio, porque tem, tá? Existe N formas. Só que é o seguinte, se alguém chegar, mas você não tem mediunidade e não está falando coisa com coisa. Cara, eu não tô nem aí se alguém vai achar que eu tenho ou não tenho. Eu não tô aqui para falar para alguém que eu sou melhor. Eu sou o cara que tem uma mediunidade fodástica, que mostra para todo mundo o que está acontecendo no planeta tal. Porque aí já tem vários. E a maioria está tentando fazer alguma coisa. Ou alguém, como eu digo, tem que pagar boleto, meu parceiro. Aqui é pagar boleto. Aqui você sempre vai ter que pagar alguma coisa. Então, se o mundo é só pagar isso aí, como eu estava fugindo do assunto, né? Da questão do tal das religiosidades aí que estão aí no comando do planeta ainda até hoje. Só que de meio diferente. Se você é um católico hoje, você é um católico desses fervoroso, vamos dizer assim. Eu acho que se você fosse católico e fervoroso, você não estava aqui, nem assistindo esse vídeo. Muito menos aguentando ouvir isso aqui. Porque é o seguinte, se você fosse um católico hoje, bem desses fervoroso, a única coisa que ele ouvia é os conceitos que o padre estava falando. O padre falou. A igreja, Santa Igreja, Santa Bíblia. Cara, tudo bem que eles colocaram lá um monte de epítetos, um monte de livros tirados não sei de quantos e quantas eras, que não sei o quê. Cara, mas se você for para parar para pensar, não vou criticar aqui agora. Esse livro feito, diz que é um livro sagrado. É um livro que Deus, né, ungiu aos seus criadores para criá-lo, né? Mas só que o engraçado, todos eles é para ficar tipo como se fosse uma dominação. Abaixar um pouquinho e colocar medo em todo mundo. Que Deus é isso, aquilo, outro tal. Aí de repente, eu acho que alguém, naquela época lá, né? Foi lá e viu que aquilo lá tava muito mal. O ser era muito mal. Eu vou falar do ser, viu? Não vou falar que é aquele cara que é Deus, nada não. Porque Deus, eu tenho outro conceito de Deus que não tem nada a ver com Bíblia. Pelo amor de Deus, não vem me falar que esse Deus que eu tô falando é totalmente diferente do que vocês hoje conhecem como Deus, tá? Não é isso não, porque, é igual eu falei, eu corri tanto atrás de conhecimento que não é por causa desse conhecimento que eu não acredito no ser cognoscível, no ser amantíssimo, que eu acho que talvez ele nem saiba que a gente existe. Mas nós estamos aí e assim acreditamos em muitas coisas, né, que falam pra gente. Assim, desde aquela época, né, eles vêm falando sobre essas questões, e Allan Kardec também já ouvia falar bastante. Eu não sei, na época lá naquela época lá, com as condições francesas, lá naquela época francesa lá desde lá, se era desse jeito, que com certeza não era. Na Europa, a época era muito difícil, e ele já era um professor renomado. Eu não precisava de ficar correndo atrás de coisas espíritas ou qualquer coisa assim. A Madame Blavatsky também, ela também criou outras coisas também, outros conceitos também filosóficos e também religiosos também, que bate muito com as coisas espíritas, essas coisas assim, né? Então, desde aquela época, parece que vem sei lá, vem fazendo uma onda. Vocês podem observar que vem fazendo uma onda de
desacobertamento é falar a palavra certa, né? De questões de espírito, seria assim. Então, como eles poderiam associar essas coisas com isso que está acontecendo? Se você for parar para pensar, pega a linha de raciocínio mais ou menos do que foi Allan Kardec, por exemplo. Allan Kardec ele fez o meio científico ali, uma coisa espiritual, mas que agora eles fizeram uma ideologia e criaram um dogma espírita, certo? Eu sei que todo mundo está falando, você tem que estudar mais, fulano, você tem que fazer isso, porque você não está falando negócio. Cara, toda vez que você trisca num dogma religioso, não importa de quem seja ou de que ideologia que seja, você vai estar ferindo a honra e o ego dessa pessoa. E é isso que acontece quando você está com os pés totalmente atolados e um idealismo que não te leva a lugar nenhum. Não te deixa raciocinar sobre as coisas, não deixa você fazer questionamento sobre as coisas que estão acontecendo. Porque você enraiza os pés em uma coisa que nunca vai conseguir sair. Porque na hora que for cortar, cada raizinha dessa que você enraizou-se nesses dogmas religiosos, o que vai acontecer? Cada uma que você for tentar cortar vai ser uma dor tremenda. Você não vai conseguir. Eu acho que não vai conseguir sobreviver até o término desse corte de raiz. Mas imagina, se um dia, vamos dizer, igual Allan Kardec começou o propósito dele. Não sei qual o propósito, talvez foi um propósito divino para começar esse desacobertamento, mas ele não começou isso para virar um dogma hoje. Ele só queria colocar o negócio, a questão aqueles fenômenos físicos aconteciam com aqueles médiums lá na França. Eu não lembro se 1700 alguns quebradinhos, que ele morreu em 1700 alguma coisa, 1780 alguns quebradinhos. Não lembro a data certinho, mas eu vou tentar procurar depois. Eu vou reler algumas coisas dele de novo, porque agora eu tenho que estar com esse negócio na ponta da língua para falar para vocês. Mas se vocês tiverem curiosidade, é só procurar pelos textos que tem aí, vocês vão saber certinho. Pelo professor Google, ele vai ensinar até muito melhor do que eu. Mas isso é conceito, tá? Isso eu estou falando por cima. Eu estou querendo te trazer um pouco de você poder se questionar ou questionar aquilo que está te apresentando para você. Você nunca ser uma pessoa que aceita tudo que está sendo falado para você. Nem eu, muito menos eu que não sou ninguém. Eu só estou aqui para falar para você. Não seja essa pessoa boba, egocêntrica, que um dia ou outro não acredita em nada. Ou acredita em alguma coisa, mas tem raiz religiosa ainda. Porque aí você ataca as pessoas que falam e têm ideia diferente. Né? Esses tempos atrás também eu vi alguns questionamentos aí sobre uma live de um rapaz, eu não estou lembrado o nome dele agora, mas eu não lembro também aonde é que eu vi, porque eu só assisto um pedacinho, às vezes, alguma coisa assim, vejo aqui e acolá. Não é porque eu não queira saber das coisas, é porque se eu ficar enraizado numa coisa só, eu não consigo raciocinar sobre aquilo de modo aberto. Eu não consigo ver até onde vai conseguir chegar esse tipo de assunto, né? E, igual eu tinha falado, os dogmas religiosos, e quando comecei lá pelo Allan Kardec, né? Quando eles começaram por isso aí, todo mundo imaginou que ele ia fazer uma revolução, mas só que o que fez? Se não me engano, foi o negócio, não sei o que lá, espírita aqui do Brasil, eu esqueci o nome, que criou, dentro daquele estudo dele, o evangelho, se não me engano, não sei o que lá, pelo espiritismo, alguma coisa assim. E eu não lembro mesmo, é sério mesmo, gente. Eu vi tanta coisa que, que gente, eu acabo esquecendo. Mas eu não sou uma biblioteca que lembra disso aí tudo. Eu não sou a biblioteca de Alexandria. Porque até a biblioteca de Alexandria os caras botou fogo para não passar esses conhecimentos para ninguém. Porque lá tinha muito mais do que só isso aqui que eu tô falando. É muito mais. Mas o sistema não quer
E não vai deixar você se libertar dessas coisas tão fácil assim. Não vai. Você não vai sair disso aí tão fácil. Porque se você sair disso, a primeira coisa que vai acontecer, você é uma ameaça para o sistema. E aí? Se você é uma ameaça para o sistema, você é atacado quando você está dormindo, você é atacado com alguma coisa, pode acontecer uma doença, você é atacado por questões, sei lá, tá no seu trabalho, você perde seu trabalho, você fica totalmente assim, aí vem no seu emocional, rebenta com o seu emocional. Então, por isso que eu falo para vocês, dogmas, quando você está preso nele, o sistema adora isso. Você não sai dessas coisas. Por que você não sai dessas coisas? Porque você é condicionado todos os dias, a manter aquela linha de raciocínio para você nunca sair dela. Sempre ser uma ovelha, um cordeiro. Por que que... Você já percebeu por que que na Bíblia fala o Jesus é o cordeiro? Oh, é o que... Você toca ele, ele vai. Cara, existem outros animais que não é bem assim, não. Você toca ele, ele vai. Cordeiro, coisa nenhuma. Ah, mas que cordeiro tá falando uma metáfora. Eu não quero saber se isso é metáfora, cara, mas que tá bem escrito lá no preto e no branco. 8 ou 80. No Monte Sião estará Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e os seus 140 mil. Mas estará lá tal, não sei o que. Gente, já parou para pensar que esses 144 mil, será que não são nós, espíritos, que estamos presos aqui? Eu já pensei nessa situação. Eu pensei muito, cara. Foi uma situação tão chata um dia que eu imaginei isso. Mas eu não vou ficar também me dilubriando, aumentando conversa aqui. Mas é igual eu falei. Essa questão de ideologias, pessoas se perguntando por que que a religião hoje ela está caindo por terra, por que que o espiritismo agora está sendo o palco do momento, por que que muitos aí estão perdendo a fé em religião católica, em religião evangélica, não todos, né? Que a religião evangélica também está se fortalecendo, mas isso é para criar uma falsa impressão. Por quê? Todo mundo vê aí e tal, que todos os lugares tem coisa ruim. Todos os negócios têm coisa ruim. Mas só que é o seguinte, o que que faz esses dogmas, essa religião ser o que é esses dogmas? São as pessoas que dizem que pregam. As pessoas que dizem que pregam, elas pregam aquilo lá tão firmemente que os outros acreditam, né? Mas não traz um questionamento. Por quê? Pra quê? E quando você questiona, os caras ficam bravos. Fica muito bravo. Eu acho que talvez nos comentários, eu acho que mais pra frente, eu sei lá, porque esse vídeo saiu agora e tá tudo no começo. Mas mais pra frente vai chegar em alguém que vai chegar e falar assim, lá no. Pessoas do mimimi. Vai chegar e colocar lá. Mas você está colocando coisas que não vai trazer elucidação para ninguém. Você vai trazer mais dúvidas. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que tem que trazer dúvida. Se não trazer dúvida, como é que você vai ser uma pessoa esclarecida? Você tem que questionar sim, tudo que você vê. Tudo bem que você chegar ali, você viu o cara falando, o fulano de tal fez isso, aquilo, outro, você vai acreditar 100%. Por quê? Ele falou, mas aí de repente você vê outra pessoa, eu tava lá do lado, cara. E aí, não, foi assim, assado, foi desse jeito, foi desse jeito, foi desse jeito. E o cara falou isso. Ué, mas você vai acreditar no cara que tá pertinho, que tava lá, ou você vai acreditar no cara que tava lá, também viu, mas tava mais longe? Aí você vai ver a conversa dos dois. Não bate uma coisa com a outra. Por que que não bate? É aí que eu falo, cada um conta a história do jeito que ela pensa que é. Ou vê a situação e fala do jeito que ela pensa que é. Pensa.
Ela não fala o que realmente aconteceu. Por que que isso não acontece? Nós somos fáceis de ser dilubriada. Nossa mente foi criada para isso. Desde lá dos primórdios, lá, né? Vem falando sobre essas questões aí de coisas mirabolantes, coisas que a gente não compreende, até hoje não compreende. Né? Então, ou é muito mimimi, é muita ladainha para pouca resposta. Se você for ver hoje, não vou falar só questão espírita, não. Hoje a questão espírita é o palco do momento, não é? Por que será que hoje o espiritismo é o palco do momento? Ah, tá trazendo a revelação que ninguém sabia, tá? Mas por que que a Igreja Católica também guardava essas coisas tudo para todo mundo não saber? Por quê? Ninguém imagina quem está por detrás disso tudo, não? Quem que comanda esse pessoal? Você entendeu? Porque eu estou querendo dizer? Porque talvez as mesmas pessoas que controlavam os católicos naquela época, pode ser os que estão controlando também o espiritismo hoje. E aí? Você já questionou isso alguma vez? Eu ficava imaginando, cara, nossa, o espiritismo e o catolicismo, nossa, abriu minha cabeça. E abriu mesmo minha cabeça. Minha cabeça hoje é outra coisa. Tanto que eu não acredito em nenhum das dois direito. Mas eu trouxe conceitos muito bons de lá, trouxe mesmo. Eu trouxe os conceitos de boa fé, conceitos de coisas que vai ajudar a aumentar a nossa vibração para a gente pelo menos ficar, ou talvez a gente sair daqui, né? Não sei, talvez que a gente melhorando a vibração, saindo para um lugar melhor, ou ficando no planeta melhor, eu acho que é a mesma coisa. Ou sai para um planeta melhor, ou ficar no planeta melhor, eu não sei. Qual que você acha que é melhor? Eu acho que qualquer um dos dois, qualquer situação. Mas só que aí você vai ser controlado do mesmo jeito. Você vai ser o ser pacificado, vai ser menos problema para o sistema. O sistema te dá aquilo que eu sempre falo, te dá as duas escolhas. Você quer um pãozinho com água? Ou você quer uma broinha embuchante com um pouquinho de água e um pouquinho assim de, vamos dizer, de pozinho de café misturado? Qual que você acha que você vai escolher? Tem uns que para mudar o sabor, né? Prefere o cafezinho com um pouquinho de água ali, mas sem nada. E aí engole seco, do mesmo jeito que com a água engoliria também. Mas a coisa não é só isso. A coisa é muito maior, muito mais pesada. Então, hoje, algumas questões filosóficas hoje não pode ser muito questionado pelo não assim, tipo assim, esses mundos filosóficos hoje que agora está crescendo mesmo, está expandindo. Se olhar pela a internet afora, o palco do momento é isso que eu tô acabando de falar para vocês. E aí veio o Chico Xavier. Cara, eu para mim, igual eu falei, eu não acreditava no Chico Xavier depois que eu fui entendendo por que o motivo, a, as questões ideológicas que ele colocava. Eu acho que não é todo mundo que pensa também, ah, mas tinha o Valdo Vieira era amigo dele, era o companheiro dele de muitas coisas, era assim. Só que o negócio é o seguinte, ele veio para um propósito, né? Dizem que ele veio para um propósito, tá, tudo bem, pode ter sido do lado espiritual, ele sempre falava isso. Só que, gente, eu, de tanto assistir os vídeos dele, nossa, meu coração cortava de ver aquele homem, aquele sofrimento dele. Eu via a mesma trajetória de Jesus Cristo. Ah, é bonito? É lindo ajudar o próximo, é ótimo, é maravilhoso. Tanto que eu tento até esclarecer isso aqui para vocês, se vocês, né, quiserem ser esclarecidos. Somar com aquilo que você já tem de conhecimento
também é uma coisa boa, porque se você não sabe onde é que você está, é só abrir o olho e começar a prestar atenção nos sinais. É muito bom. Então, quando eu vi Chico Xavier daquele modo, eu lembrei de Jesus Cristo, mas como Jesus Cristo foi um ser, teoricamente, que eu não sei realmente se foi isso, tem outros escritos que talvez mais para frente eu possa falar para vocês o que realmente são, que eu já estudei, e um senhor muito, 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 muito inteligente. Ele falava muito isso aí. Eu ouvi ele comentando uma vez. Não pessoalmente, eu acho que ele nem lembra, nem me viu, que eu estava perto. E eu interessei do assunto, eu fiquei lá observando ele conversar. Eu estava lá na cidade de São Lourenço. Talvez para você procurar por cidade de São Lourenço, vocês vão saber que lá tem a Sociedade de Eubiose, né? Do seu José Henrique de Souza. Eu fui lá uma vez para me tentar entrar, mais um outro colega meu. Só que eles, cara, eles tinham um método muito diferente de selecionamento. E esse colega meu já era lá dentro, lá, então eu já fiquei meio assim. Só que aí eu fui lá, mas só para me conhecer mesmo, só estudo. E aí eu descobri outras coisas, que eu falei, eu posso ser livre no meu pensamento, posso ser livre no que eu tô falando aqui também. É por isso que eu falo, eu não preocupo se vocês acharem ruim, se vocês colocarem no comentário aí que, você tá falando asneira, você tá falando isso, tá falando aquilo outro. Olha que eu não peguei pesado, hein? Eu só tô pegando, só tô passando aqui, ó, por cima, ao longo dos olhos aqui, ó. Só aqui. Igual eu tô falando, eu não falo tudo que eu sei, mas é igual a gente imagina que tudo a gente é dono da verdade. Cara, não seja o cara dono da verdade, porque verdade são aquelas que são construídas com ideologismo, idealismo, sei lá, esses ismos que tem aí. Por quê? Tudo que você conceitua como se fosse verdade, isso também te derruba também. Imagina, uma foto de uma coisa, por exemplo, você vê uma foto de uma cidade. Tá sujo aquele lugar tá sujo. Você olha as estradas lá, que você tá vendo a estrada suja, cheia de terra. É... Você olha que talvez foi assim, sei lá, tem um monte de lixo aqui, um monte de lixo ali, algum lugar assim. Aí você fala, nossa, mas que cidade porca, né? Que cidade suja. Cara, talvez lá teve alguma inundação, né? Talvez alguma coisa aconteceu, uma chuva muito forte, destelhou as pessoas que tinham suas casas lá, destelhou as pessoas suas casas, né? Deixou elas no relento. Mas não está sendo mostrado na foto, mas está lá, você vê só a rua suja, um monte de lixo e tal. É isso que eu tô falando. É questionar, é correr atrás para saber se isso é verdade ou não. Então aí, retornando ao caso do Chico Xavier, eu eu aqui, eu falo que aquele homem foi o cara pelas todas as mediunidades dele que ele tinha. Ele era um cara de quase todas as, as ciências dele lá. Porque o Chico Xavier, para mim, ele era uma pessoa que, na época, quando eu não entendia, ele era uma pessoa muito charlatã, sabe? Esse tipo de coisa assim. Mas aí, porque eu ainda estava sendo ainda impulsionado pelas coisas do sistema. Só que as coisas modificaram quando eu descobri que existia coisas por detrás dessas outras coisas. Aí que eu fui começando a observar que ele também estava sendo modificado, ele também estava sendo apontado, e ele também estava seguindo um dogma. Mas ele também não era uma pessoa, pelo que eu observei lá nele, ele não era uma pessoa também que era disposto de vaidade. Que ele tinha jogado tudo, mas ele se doou totalmente às outras pessoas. Não estou falando que isso é ruim. Você tem que sim ajudar essas pessoas, igual eu já tinha falado antes em alguns outros vídeos. Então, gente, olha, tem coisa, a gente tem que parar para pensar e observar.
que nem tudo a gente sabe tudo. E eu mesmo não sei tudo, eu só sei um pouquinho a mais, só porque eu li alguns cento e tantos livros, mais ou menos, que a população comum não tem a oportunidade de ver, e nem queira ver também, porque né, todo mundo que tem paciência para ler livro, eu também não tinha. Só que aquele conhecimento vai me trazendo um pouco de clareza, né, sobre as coisas que acontecem. Então, quando eu vi Chico Xavier naquela situação, eu pensava que ele estava sendo a melhor pessoa do mundo, ele ajudando o próximo. E tanto que se auto doar 100%, não pegar nada. Só que era engraçado, ele tinha uma vaidadezinha dele que essa era a vaidade. Se vocês observarem, ele tinha assim, ele usava uma peruquinha na cabeça. Essa era a vaidade que ele tinha. Sinal que ele também não era uma pessoa também diferente de nós. Que mediunidade todo mundo tem, igual eu acabei de falar antes. Mediunidade todo mundo tem. Imagina só se você descobrisse a sua hoje. Você ia ficar feliz ou talvez você ia ficar triste. Dependendo do qual que seria, né? Mas eu sei que tem jeito de abrir essa mediunidade. Agora, existem técnicas, e essas técnicas eu não posso estar repassando para vocês, porque são técnicas que só pessoas realmente com uma base espiritual, que a outra base do outro lado de lá também tem que estar preparada, porque senão você vai canalizar tudo que você imagina que não seja bom, que você acha que seja ruim. Pessoas vão dizer que você abre uma clarividência, você chega num cruzeiro, passa numa rua que tem cruzeiro. O cara lá do outro lado vai saber que você tem clarividência e vai falar: ô, manda lá uma mensagem lá para minha família, manda mensagem lá para minha mãe, manda mensagem para fulano e vai te seguir até na porta da sua casa e te enchendo as paciências, cara. Até você zoar e falar que não quer mais, aí você fecha o canal. É assim que funciona, pelo que eu observei e os estudos que eu já fiz. Mas, o que eu estava falando antes, esses monte de ismos é o que deixa a gente preso sem querer saber dessas coisas, né? Não deixa a gente correr atrás da tal verdade que a gente diz que a gente precisa correr e aprender. Porque aqui, verdade aqui é uma coisa que você não pode levar totalmente ao pé da letra. Porque verdades são coisas que não traz esclarecimento totalmente. Não, ela só te deixa presa numa situação de mais incógnita, mais, vamos dizer, mais questionamentos, mas pro lado errado, porque é assim que funciona. Se você for contra o sistema, você é repreendido. Se você for contra qualquer idealismo que você tenha e esteja bastante enraizado, vai ser duro. Vai ser muito dolorido quando você for cortar cada raizinha daquela até você chegar naquela raiz central. Aí nela você vai ver o que é dor de você separar dela. Vai ser terrível, terrível. Não tem outra dor que não seja a dor da realidade. Quando você sai do ideologismo. Ô, palavrinha difícil. Aí, quando a gente começa, né, a abrir a cabeça dessa questão, você vai ver que isso não valeu nada, cara. Tudo que você aprendeu com seus pais, você aprendeu dentro da igreja lá, com seu pastor. Eu não vou ficar falando aqui de pastores, né, que já sabem o que acontece. Lá acontece a mesma coisa que acontece dentro da igreja católica. Lá, o mundo é de mortais. Então, o mundo de mortais, cara, mundo de mortais, simplesmente existe erros. E erros são normais de seres humanos. E isso, cara,
Você tem que ter isso guardado dentro de você. Você é um ser humano, você erra, tudo bem. Todo mundo um dia tava, vamos dizer assim, tá jogando pedra na cruz, até a hora que você desperta e olha aquela cruz e fala, nossa, cara, tinha um cara lá. Por que eu joguei pedra lá, cara? O que tava acontecendo comigo que eu não consegui? Eu tava com um estado de raiva? Será que eu tava com medo? É isso que eu fiquei um dia pensando. Por que que eu atacava as pessoas quando era mais novo? Eu era ignorante, com palavra tão assim dolorida, somente meus pais, meus irmãos também, porque eu não era compreendido, ninguém me compreendia. Eu já tinha meu idealismo seria assim meu assim, era na questão de que a minha família não me entende. Eu era o cara que queria mostrar para todo mundo que eu estava ali, mas ninguém me percebia. Talvez você se encontre nessa situação. E nós vamos aí para frente falando sobre questão de narcisismo. Nós vamos falar de cisismo, igual eu falei. Nós vamos falar sobre cisismos. Nós vamos falar sobre narcisismo. Vamos falar sobre autocompreensão, é, autoconhecimento, autodesenvolvimento. Nós vamos falar sobre isso também. Vai ser muito interessante. Para quem quer saber, né? Você vai mudar a sua forma de como você entende sobre as questões espirituais e vai entender também algumas coisinhas também que você precisa saber de você mesmo, para você não fazer algumas besteiras que acontecem hoje totalmente em família, em casais, pais e filhos. Por que que pais e mães são totalmente diferentes quando você não é pai, você não é mãe? Você tem uma cabeça voltada para outra coisa. E quando você é pai, você volta a cabeça para outra coisa. Quando você é avô, essa é a parte, viu? Você se doa. Você entendeu agora? Chico Xavier, hã? Você se doa totalmente para aquele serzinho que está ali. Porque você já é um segundo pai, uma segunda mãe. Você entendeu? Você, talvez mais para frente, nós vamos falar sobre questões sobre setênios, sobre questões de períodos e ciclos do ser humano que nós temos. E aí vou indicar alguns filmes para vocês entenderem, algumas séries para você entender algumas coisas, como é que funciona o sistema, por quê, para quê, quem que controla, o quê. E eles falam na cara para todo mundo ver. E isso é no filme. Mas não é sim, só de ir lá olhar, não. É você começar a perceber o que eles estão querendo dizer para aqueles que, tipo assim, eles colocam esses filmes para aquelas pessoas que são iniciados. Eles não colocam para você ou eu aqui que não sabe de nada, nós meros mortais comedores de feijão, aqui no Brasil, né? Comedor de feijão. Esses meros mortais entendam. Porque esses caras que controlam esses monte de ismos que vocês imaginam aí, eles não são seres humanos comuns. E eu custei demorar a falar sobre isso com alguém porque eu não tinha certeza. Até o dia que eu compreendi que eu vi vídeos e pessoas mostrando, né? Algumas coisinhas aí. Tem vídeo muito antigo que eu não tenho mais. Eu guardava tudo no meu computador, mas aí acabou que deu errado lá e o computador queimou os negócios lá. E eu não sei nem o que foi que aconteceu com esse computador. Parece que não é nem para mostrar para ninguém. Eu tinha muita coisa, senão eu colocaria uns videozinhos rápidos aqui para vocês verem. Mas, por enquanto, a gente vai falar só nos ismos, por enquanto. Aí quando tiver mais pessoas, tiver mais assim, pessoas, não, me mostre, me aponte alguma coisa, eu queria saber de mais algumas coisas. Tá, se você tiver vindo, caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, é porque alguma coisa espiritual também te trouxe para cá. Mas mesmo assim, mesmo que seja espiritual ou não, é alguma coisa que você está procurando dentro, interno do seu coração, da sua mente emocional, que é aqui, ó.
aqui tem uma mente tão grande que você não imagina, que você carrega ela para o outro lado. Por isso que o ser humano ele é modificável. Nós temos duas mentes. Ou essa comanda, ou essa comanda. Se essa comandar, só dá besteira. Mas se essa comandar também, só dá besteira. É só besteira, menino. É só palhaçada que acontece na sua vida. Mas, como se diz, nem tudo é flores. Nós somos seres humanos e precisamos aprender a entender as coisas, né? Dizem que a gente está numa escola. Eu não acredito que isso aqui seja uma escola, mas vai lá saber, né? Aí, mais pra frente, a gente pode estar conversando sobre algumas coisas. Se vocês colocarem nos comentários aí alguma coisa, se quiser ouvir sobre alguma coisa, um assunto, fique à vontade, mas como ainda está no começo, eu sei que não vai ter. Eu vou lançando aqui de acordo com o que eu tenho para falar. E no demais, eu já falei demais. Falei pouquinho sobre esse assunto dos ismos. Mas nós temos muito mais pela frente. Nós vamos triscar no assunto aí. Vai ser dolorido, rapaz. Vai ser dolorido. Pensa numa dor. Vai doer no joelho. Se você assistir o vídeo. Se você assistir esse vídeo, você vai sair daqui talvez com um joelho dolorido, uma canela assim, com uma machucadinha aqui assim. Mas é assim que eu me senti quando esse tipo de situação chegou de mim. E eu tô repassando a vocês, não da mesma forma que eu aprendi, porque a minha foi muito mais abrupta, foi muito mais, assim, muito mais focada, foi muito mais paulada, porque eu ouvi coisa que vocês nem imaginam, e eu não acreditava, e vim aqui, vim acolá, e hoje não, tá na internet aí, para todo lado, para todo mundo ver. Algumas coisas não mostram totalmente o que é, porque não pode, e outras você tenta fugir dela ao mesmo tempo e não vira coisa nenhuma, certo? Mas no demais, fiquem com o Pai amantíssimo, verdadeiro, e os seres de luz, e que todos sejam abençoados pelo conhecimento.